Salve, salve, galera do Me Explica, tudo bem? Aqui quem fala é o professor César e hoje a gente vai fazer uma revisão na parte de estequiometria, certo? A estequiometria eu dividi em duas videoaulas, tá? Então a gente vai ter essa primeira parte, que é a parte fundamental, e depois a gente vai dar uma continuidade, beleza? Então o que seria estéquio? A estequiometria é a forma de calcular as quantidades de reagentes e produtos envolvidos em uma reação química. Então ela envolve cálculos matemáticos simples, ou a famosa regra de 3, certo? Para conhecer as proporções corretas de substâncias a serem usadas. Então os princípios estequiométricos eles são baseados nas leis ponderais, ou seja, tanto na lei de Proust como na lei de Lavoisier, certo? Que são relacionadas às massas dos elementos químicos dentro das reações químicas. Tranquilo? Então, só relembrando, né, que era a lei de Lavoisier, ele falava que tudo que a gente tem nos reagentes tem que estar nos produtos e vice-versa. E a lei de Proust, ele diz o seguinte, também conhecida como a lei das proporções constantes, certo? Ela diz o seguinte, uma determinada substância composta, ou seja, que tem mais de dois elementos, é formada por substâncias mais simples, unidas sempre na mesma proporção em massa. Então, quando a gente tem isso daí, por exemplo, quando a gente fala, por exemplo, sobre a água, certo? Quando eu vejo a água, a gente sempre vai ver que o quê? A água, H2O, justamente vai ter essa proporção, certo? Qual é a minha proporção? Para cada átomo de oxigênio, ou seja, para um átomo de oxigênio, eu preciso quantos de hidrogênio? Eu preciso de 2, certo? É isso que a lei de Proust me diz. Tranquilo? Por exemplo, para fazer uma molécula de ácido sulfúrico, H2SO4, para cada átomo de enxofre, eu preciso de quantos? Eu preciso 4 de oxigênio e 2 de hidrogênio. Tranquilidade, pessoal. Qualquer dúvida, vocês deixam aqui nos comentários, beleza? Então, o coadjuvante principal da estequiometria sempre vai ser a quantidade de matéria, que é o que a gente chama de mol. A partir dela é que a gente vai conseguir realizar todos os cálculos. Tranquilo? Por quê? Porque o mol, eu poderia dizer assim, é a unidade central. A partir dele eu posso partir para onde eu quiser, certo? Então, de forma bem grotesca, eu posso dizer que o número de mols nada mais é do que tudo que está dentro daquele recipiente, certo? De uma forma bem básica assim, posso dizer que dentro de um recipiente eu vou ter tantos gramas de um determinado composto e esses gramas vão equivaler a tanto de volume e a um tanto de moléculas, certo? Isso daí que quer dizer um mol. Tranquilo? Então, a partir do mol, eu posso seguir para as seguintes áreas. Eu posso ir para a massa, lembrando que massa a gente vai ter duas. Ou eu tenho a massa atômica, que é a massa que a gente encontra nos elementos na tabela periódica, como a massa molecular, que nada mais vai ser do que a soma das massas dos elementos da substância. Então, por exemplo, se eu pegar aqui uma molécula de ácido sulfúrico, ela vai ter átomos de quem? Eu vou ter átomos de hidrogênio, de enxofre e de oxigênio, certo? Então, esses numerozinhos que estão aqui embaixo é o que a gente chama de índice. E quando ele não aparece, é porque a gente pressupõe que é 1. Tranquilo? Então, o índice, ele indica o número de átomos daquele elemento na molécula. Tranquilo? Então, como eu preciso fazer a massa molecular, eu vou fazer o seguinte. Aqui vocês podem perceber que estão vendo que a gente tem 2 átomos de hidrogênio, certo? Como ele indica, ó. 1 hidrogênio, 2 hidrogênios. 4 de oxigênio, ó. Tem 1,
2, 3, 4 de oxigênios e apenas um de enxofre que está aqui no meio. Certinho? Então, esse daqui vai ser nossa molécula de ácido sulfúrico. Então, para eu poder fazer o cálculo da massa molecular dele, eu preciso simplesmente o número de átomos que eu tenho de cada elemento e sua massa molar. Tranquilo? Então, nesse caso aqui, eu tenho 2 átomos de hidrogênio vezes a massa molar, porque cada hidrogênio ele vai contribuir com a sua massa, certo? Que no caso vai ser de 1 grama. Aí o enxofre eu só tenho 1, sendo que esse enxofre ele vai ter quanto? Ele vai precisar de 32 gramas, certo? Ele pesa 32 gramas. E eu tenho 4 átomos de oxigênio, cada um deles vai contribuir com 16 gramas. Depois que eu faço as multiplicações, né, eu realizo os produtos, a gente vai adicionar esses valores. Assim, eu tenho 98 gramas de ácido sulfúrico. Tranquilo? Outra coisa que a gente pode fazer a partir do mol, por exemplo, se eu precisar de gramas e transformar para volume, eu posso transformar aquela massa que eu tenho em mols e de mol eu posso sair para volume. O volume eu vou ter duas situações, certo? O que a gente chama de condições normais de temperatura e pressão e condições ambientais de temperatura e pressão. Quando eu falo das condições normais, eu estou falando de que eu vou trabalhar a 0 graus Celsius e a 1 atm de pressão. Quando eu tenho essas condições, o meu volume molar, ou seja, cada mol de um átomo ou de uma molécula, ele vai equivaler a 22,4 litros. Tranquilo, pessoal? Já quando eu estou em condições ambientais de temperatura e pressão, ou seja, 25 graus Celsius e 1 atm de pressão, esse volume acaba sendo 24,4 litros. Beleza? E por último, a gente vai ter o quê? O número de Avogadro. O número de Avogadro, ele me diz o número, seja ele de átomos, de moléculas ou de íons. Vai depender do que a gente estiver mexendo. Se eu estou mexendo apenas com átomos, eu vou ter o quê? Número de átomos. Se estiver mexendo com uma substância, então eu vou ter moléculas. Se eu estou mexendo com soluções aquosas, eu tenho íons. Então, a gente vai ter um aproximado de 6,023 vezes 10 elevado a 23. Se for elemento químico, a gente vai ter átomos. Se for uma substância, eu vou ter moléculas. E se eu tiver uma solução iônica, íons. Até aí tudo bem, pessoal? Deixe aí nos seus comentários se vocês entenderam bem direitinho. Tranquilo? Então, para a gente realizar os cálculos estequiométricos, a gente vai precisar seguir esses 4 passinhos, certo? O primeiro sempre vai ser escrever a reação química, ou seja, eu vou escrever o que está acontecendo na reação mediante a equação química. Eu vou deixar aqui no card, tá? A videoaula sobre equações químicas. E depois que a gente escreve a equação química, o que vai acontecer? Eu vou fazer o balanceamento dessa equação, porque eu tenho que manter o quê? A proporção deles, certo? Tudo que está nos reagentes tem que estar nos produtos. E por último, a gente vai realizar uma relação molar, ou seja, eu vou pegar aqueles coeficientes estequiométricos que estão na frente da substância, certo? E eu vou relacionar eles. Porque a partir do mol, como vocês viram no slide anterior, eu posso sair para onde eu precisar, para onde eu for, para onde eu quiser. Então, a partir disso eu posso montar as regras de 3 para poder calcular os valores que a questão está me pedindo. Então, por exemplo, ele diz o seguinte: quantos mols ou moles de gás hidrogênio são necessários para formar
amônia, sabendo que a quantidade de gás nitrogênio é de 4 mols. Tranquilo? Então a gente vai usar o primeiro passo vai ser o quê? A gente escrever a reação química. Então como eu faço isso? Eu vou pegar H2, que é o meu hidrogênio, o gás hidrogênio, reagindo com gás nitrogênio, formando amônia. Certo? Depois que eu realizo isso, eu venho para o balanceamento, certo? Aqui a gente vai usar a regra do macho, certo? Que primeiro metais, depois ametais, logo carbonos, hidrogênios e oxigênios. Como não tem o metal, eu passo para o metal, que é justamente quem? O nitrogênio. Quantos nitrogênios eu tenho aqui? Eu tenho 2 e aqui apenas 1. Eu vou fazer na linha seguinte, tá, pessoal? Então, eu escrevo um 2 aqui na amônia. Lembrando que esse 2 eu estou falando da amônia, não só do nitrogênio. Estou falando da amônia em si. Então, os ametais estão ok. Não tem carbono, eu passo para quem? Para hidrogênios. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? Eu tenho 2. E aqui eu vou ter quantos? Eu vou ter 6, porque é 2 vezes os 3 hidrogênios que estão aqui. Então, se eu tenho 6, para esse 2 virar 6, digamos assim, eu preciso o quê? Eu preciso multiplicar isso por 3. Tranquilo? Depois que eu realizo o balanceamento, então aqui está ok, como não tem oxigênio, parei. Agora eu vou fazer a minha relação mol. Tranquilo? Ele está dizendo o seguinte, que aqui na reação, 3 mol, estão vendo que eu peguei o coeficiente estequiométrico, que está aqui na frente. Então, 3 mol de H2, ele reage com apenas 1 mol de quem? De nitrogênio. Assim, formando 2 mol de amônia. Mas eu não quero 1 mol de nitrogênio, eu quero 4. Então, 4 mols de nitrogênio vão ser necessários. Quantos de hidrogênio? X. Montei minha regra de 3. Lembrando que a primeira linha da regra sempre vai sair de onde? Ela vem da reação. E a segunda linha é que vem do problema ou da questão. Tranquilo? Agora é só mexer as regras de 3. X vezes 1 vai dar x. E 4 que multiplica 3 que vai dar 12. Então a gente sabe o seguinte, que eu preciso de 12 mols de hidrogênio para poder reagir com 4 de nitrogênio. Isso vai formar quanto de amônia? A gente vem para a segunda parte. Ó. De novo, eu vou escrever o que vem da reação. Então eu tenho o seguinte, eu tenho 3 mol de hidrogênio formando quanto de amônia, pessoal? Formando 2. Beleza? Então aqui vai ficar 2 mol de amônia. Agora eu venho para o problema. O problema ele me diz o seguinte, que a partir de 12 mols de hidrogênio, eu vou ter quantos de amônia? Eu não sei, então eu vou chamar de quê? Eu vou chamar de Y. De novo, a gente multiplica meio pelos extremos, então vai ficar 3y vai ser igual a quanto? A 2 vezes 12. Tranquilo? Aqui vai dar 24 dividido por 3, e a gente sabe que 24 dividido por 3 dá 8. 8 o quê? 8 mols de amônia. Serenidade, pessoal. Então a gente sabe o seguinte, que a partir de 4 mols de amônia, eu vou precisar de 12 mols de hidrogênio para produzir 8 mols de amônia. Tranquilo? Print. O quadro é seu. Vamos para a próxima questão. Então ele me diz o seguinte, quantos gramas de hidrogênio reagem com 5 mols de oxigênio para formar água? Beleza. Então aqui eu vou pegar o que, pessoal? Primeiro eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que escrever a reação química. Então aqui vai ficar como? H2 reagindo
com O2 produzindo água. Depois eu vou ter que balancear. Então aqui eu tenho 2 hidrogênios, aqui eu tenho 2 hidrogênios, então tá ok. Eu venho para 2 oxigênios e, opa, aqui eu só tenho 1. Então eu posso fazer o quê? Multiplico aqui por 2, certo? Eu vou escrever aqui embaixo, tá? Então aqui vai ficar 2H2O. E agora, professor, a gente mexeu nos hidrogênios. A gente pode mexer de novo, né? Se eu tenho 2 vezes 2 vai dar 4, não é isso? Aqui eu só tenho 2, então eu posso multiplicar aqui por 2 também. Beleza? Reação balanceada, eu vou para minha relação molar. Então ele está dizendo o seguinte: quantos gramas de hidrogênio? Então eu tenho 2 mol de hidrogênio que reagem com quanto de água, pessoal? Ele reage com apenas 1 mol de água. 1 mol de O2. Beleza? Então eu posso fazer o seguinte: 5 mols de oxigênio vão ser necessários quantos de hidrogênio? X. Meio pelos extremos, a gente chega aqui e vai ficar x vai ser igual a 5 vezes 2. Logo, x é igual a 10 mol de hidrogênio. Tranquilo, pessoal? Pronto, sendo que ele não quer em mols, ele quer em quê, pessoal? Ele quer em gramas. Gramas é massa, não é isso? Então, eu vou colocar aqui o OBS. Você vai ter que fazer o quê? A massa molar de quem? Do hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho? Eu tenho 2. Qual é o número atômico? Aliás, a massa atômica do hidrogênio? 1. 1 vezes 2 dá 2. 2 o quê? 2 gramas por mol. Ou seja, a cada mol, 1 mol de H2O, a gente tem quantos gramas de H2? Aliás, de H2. Eu vou ter 2 gramas de H2. Então, 10 gramas, aliás, 10 mol de H2 vai ter quanto? Vai ter Y. Meio pelos extremos, então a gente chega que Y vai ser igual a 20 mols. Opa, não é mols, é o quê? Grama, porque mol foi embora aqui. Então vai ser 20 gramas de hidrogênio. Tranquilidade. Então vamos fazer um mexendo com volume. Que ele me diz o seguinte: qual é o volume de oxigênio em litros que se faz necessário para formar 1 mol de água líquida? Então, só reescrevendo já aqui, a gente teve, né, no primeiro exercício a gente já tinha, né, a reação balanceada, vai ficar 2H2 mais O2 produzindo 2H2O. Então eu vou fazer a relação com quem? Oxigênio e água. Então ele está me dizendo para 1 mol de oxigênio eu formo 2 mol de água. Tranquilo? Portanto, para eu formar 1 mol de água, eu vou necessitar quantos de oxigênio? X, certo? Faço o meio pelos extremos, vai ficar o quê? Aqui vai ficar 2x igual a 1. Logo, x vai ser igual a 1 meio. 1 meio o que, pessoal? 1 meio mol. De quem? De oxigênio. Agora eu venho para a última parte. Se 1 mol de oxigênio ele tem o volume molar em condições normais de temperatura e pressão de 22,4 litros, certo? Então aqui vai ser 22,4 litros. Meio mol vai ter quanto? Vai ter a metade, não é isso? Aqui eu vou chamar de Z. Então faço meio pelos extremos, vai ficar o quê? Z vai ser igual
a 22,4 vezes 1/2. E eu sei que a metade disso vai ser quanto? 11,2 mols. De quê? Aliás, litros de O2. Tranquilo, pessoal? Então vamos pro print. Bateu o print. Então vamos para essa próxima questão. Ele diz o seguinte: em 100 gramas de alumínio, quantos átomos deste elemento estão presentes? E ele me dá os dados. Ele me diz que a massa do alumínio é 27 gramas por mol. E ele me dá outra informação, que 1 mol ele tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Então vamos lá. Então eu venho para cá, eu vou escrever a primeira linha. A partir do mol. Ele está me dizendo que 1 mol de alumínio ele vai ter 27 gramas de alumínio, o qual vai ter 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de alumínio. Então eu venho para cá. Como eu preciso gramas e átomos, eu venho para cá. Eu simplesmente vou colocar aqui. No 27 eu vou colocar 100. Então 100 gramas de alumínio, ela tem X mols de X átomos de alumínio. Como eu já fiz a conversão molar, eu esqueço o mol e eu vou olhar somente para essa regrinha de 3. Tranquilo? Aqui eu faço meio pelos extremos, aqui eu vou fazer uma manobra. Eu vou trabalhar com a notação científica, lembrando, né, que 100 é a mesma coisa que 10 elevado a segunda. Então aqui vai ficar 27x, vai ser igual a quanto? Multiplicação de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Daqui vai ficar 6,02 vezes 10 elevado a 23 mais 2, que vai dar 25. Esse 27 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar 6,02 vezes 10 elevado a 25 dividido por 27. Eu posso dividir apenas esses dois aqui, certo? Em que vai ficar quanto? Vai ficar 0,222 vezes 10 elevado a 25, certo? Porém, se vocês verem, a gente não tem essa resposta em 25. Então, o que eu faço? Essa vírgula, a gente pula uma para cá, assim a gente diminui o expoente. Portanto, x vai ficar igual a 2,22 vezes 10 elevado a 24, ok, pessoal? Átomos de alumínio. Beleza? Então vamos para o print. Vamos para os prints, pessoal. Vamos para os prints. Tranquilidade, pessoal. Vamos fazer só mais um exercício. E aí me diz o seguinte: de acordo com a lei de Lavoisier, quando formos reagir completamente em ambiente fechado, 1,12 gramas de ferro com 0,64 gramas de enxofre em massa em gramas, o sulfeto de enxofre obtido será. Pessoal, eu não preciso nem fazer muita coisa aqui não, essa questãozinha é um pouquinho mais simples. Eu vou lembrar da lei de Lavoisier, que ele me diz o seguinte: que para a soma das massas dos reagentes, ou seja, o reagente 1 mais o reagente 2, isso tem que ser igual a quem? Tem que ser igual à massa dos produtos, M1
mais o produto 2. Tranquilo? Então aqui o primeiro reagente vai ter quanto? 1,12 gramas mais 0,6 gramas, 64 gramas. Isso vai ser igual à massa do meu produto, que no caso vai ser o quê? O sulfeto de ferro. Quando eu faço essa adição, aqui vai ficar a massa do produto vai ficar igual a quanto? 4 mais 2 vai dar 6, 6 mais 1 dá 7 e 1 mais 0 dá 1. Então vai dar 1,76 gramas de quem? De sulfeto de ferro. Estão vendo que eu não preciso fazer muito cálculo, só lembrar da lei de Lavoisier eu já consegui realizar esse cálculozinho. Então a alternativa correta, letra C. Beleza, pessoal? Então com isso a gente encerra a aula. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu likezinho e deixa seu comentário se vocês quiserem alguma outra videoaula. Então é isso aí, pessoal. Até mais, bons estudos.